Tudo bem, estamos de volta agora. Agora é para a gente fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Sim, vamos rever todo o assunto que nós falamos na aula 36.1. Agora é a aula da revisão, a aula 36.2. Galerinha, ficou alguma dúvida? Ah, professor, anotei aqui uma questão que o senhor falou, não entendi direito, não. Então é agora que nós vamos mostrar para você assim, os principais pontos sobre processos de instalação e também os processos que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na piscicultura parte 1. Quando a gente está falando sobre implantação do sistema e as estratégias utilizadas. Marca, pega a canetinha aí, anota tudinho, porque daqui a pouco vocês vão ficar fazendo atividades, meu diretor. Aumenta aí. Olha só, vou voltar aqui rapidinho. Na aula, aula 36.2, o que nós vimos na aula 36.1? Local de implantação. Então, informações que nós dividimos em informações quantitativas e qualitativas. Que informações são essas? São as informações. Deixa eu tocar a caneta aqui. São as informações ambientais, sociais, culturais, econômicas do local onde será implantado. Exemplo, professor, que eu não estou lembrando, quando a gente fala de qualidades ambientais, se eu vou fazer o tanque, eu tenho que fazer a análise do solo. Mas eu vou plantar? Não. Mas, por exemplo, tu vai fazer um tanque no solo, vai encher esse tanque de água, e se esse solo tiver sais minerais, componente, uma quantidade de alumínio, ou uma quantidade de magnésio, cloro, manganês, que pode alterar o pH daquela água que vai ficar no reservatório por um determinado período. Se esse solo tiver matéria orgânica que pode alterar o pH ou impossibilitar o processo para mim, meu diretor, se esse solo lá do tanque tiver quantidade de matéria orgânica que pode evitar o processo de produção, criação de micro-organismos essenciais. Como o que, professor? Fitoplânctons, zooplânctons e ainda as regiões bentônicas que podem alterar o processo de disponibilidade de oxigênio naqueles tanques. Então, essas características qualitativas e quantitativas, não só do ambiente, social, cultural, tem que ser levantado, feito esse levantamento para saber se tem condições de fazer a implantação. Claro, professor, se não tem, a gente altera o solo, faz com que o solo obtenha essas características. Como você está plantando? Exemplo, professor, vou plantar soja, vou plantar milho, vou plantar trigo. Que trigo? Vou plantar maçã, abacate, cacau. Eu tenho que fazer a calagem daquele solo de acordo com a necessidade da cultura. Então, quando eu vou fazer uma implantação no solo, de uma piscicultura, que eu vou fazer lá o tanque, eu tenho que ver a qualidade desse solo para não alterar a água. Tudo bem? Ah, mas eu tenho um recurso hídrico. Eu tenho como colocar num rio, num lago, sistema de tanque-rede. E nós vamos ver quais são esses procedimentos. Aumenta aí, diretor. Uma estratégia que nós temos quando fala de implantação, levantamento altimétrico da área, construção dos viveiros tanque-rede, abastecimento desses viveiros e como vai ser esse abastecimento se você está falando do processo de compra de alevino. Eu vou comprar alevino e fazer engorda, ou eu vou ter as matrizes e produzir os alevinos para venda. Vantagens do tanque-rede em relação ao sistema convencional. Professor, qual é o sistema convencional? É o intensivo. É quando a gente abre o buraco. Tanque-rede, eu utilizo a lagoa, eu utilizo o rio. Vantagens: utilização da massa de água, que já é utilizada para irrigação do sistema de agricultura. É utilizada para o sistema da pecuária como criação, gado leiteiro. Só tem uma coisa, tem que tomar cuidado para o processo
de material que você, resíduos que você está utilizando nessa água, nesse rio. Aí seriam as desvantagens, né? Então tá aqui a vantagem, utilização da massa de água, produtividade elevada, por quê? Porque é menos tempo, é um sistema intensivo, ele está preso, você fornece, claro, somente ração. Controle eficiente da população e da sanidade, você consegue ter um controle se tiver um ataque de um ectoparasita, se tiver um ataque de fungos, que isso acontece muito íctio, né? Íctios são os peixes. Então tem como você ter Você observa durante os manejos e faz uma intervenção rápida antes que ocorra o quê? A proliferação dessa doença. E facilidade na despesca. Menor mão de obra. Tá bom? Para mim, meu diretor, galerinha, com isso a gente finaliza aqui essa nossa revisão, sanar as dúvidas. Vou deixar vocês aí fazendo as atividades. Daqui eu volto. Daqui a pouco eu volto para fazer a correção juntinho com vocês, tá bom? 10 minutinhos, 15 minutinhos. Boa atividade. Muito bem, já estou aqui de volta já para a gente fazer essas correções agora. É bom sempre lembrar aqui, galerinha. It's very, very easy. Easy, easy, easy. Easy. Meus queridos, agora nós vamos colocar na tela cheia para vocês cada questão. Vou ler as questões, vamos mostrar a resposta, vou ler a resposta. Eu falo que vou ler e não leio, né? Eu explico, mas eu vou tentar ler a resposta. Quando eu terminar de ler a resposta, aí a gente explica. Como assim explica, professor? Que não precisa estar idêntica às mesmas palavras, mas tem que contemplar. Agora, uma coisa que temos sempre que estar incentivando é você utilizar alguns termos técnicos. Pô, professor, eu não utilizei o termo técnico, mas eu descrevi. Tá correto? Tá. Professor, eu coloquei, por exemplo, se for alguns itens, sim, tem alguns itens de vantagem sobre o assunto, ou, o senhor solicitou aí um processo de quais são os fatores que tem que levar em consideração. Eu esqueci de alguns, eu esqueci de um, de dois. A gente vai dar um tempinho para você colocar aí, complementar a sua resposta, tá bom? Por isso que a gente fala em questões fechadas, abertas. Questões fechadas, que tem aquelas alternativas A, B, C, D, E. Don't worry. Nós vamos mostrar qual é a alternativa correta e falar por que as outras não contemplam. Sim! E vixe, não entendi. Eu volto no slide lá do conteúdo para a gente explicar direitinho passando essa dúvida, tá bom? Certo? Então, meu diretor, de olho na tela. Olha aí, galerinha. Tirando dúvidas, questão number 1. Velho, tudo ao contrário, de trás para frente. De trás para frente? Olha aí. Na criação de peixes, denominada de piscicultura, interpretação. Então, piscicultura são criações, ou cultivo, né? A gente usa a palavra criação ou cultivo de peixes. Há algumas estratégias a serem consideradas quanto à sua implantação. Aponte alguma dessas consideradas. Aponte alguma destas. Dessas o quê? Estratégias consideradas durante a aula. Vamos ver quais são elas? Vamos, professor! Primeiro, levantamento altimétrico da área. Check. Construção dos viveiros ou tanques. Check. Abastecimento dos viveiros. Check. Compra dos alimentos e ração. Check. Professor, deixa eu ver, entender uma coisa aí. Olha só, eu quero saber quais são as estratégias. Por que o senhor colocou assim estratégias, né? Levantamento altimétrico. O que é mesmo levantamento altimétrico? É verificar. Eu quero fazer. Eu vou abrir uma cova, fazer o sistema. Como é que eu falo? O sistema. Não, é o sistema convencional de tanque. Faço a cova ou vou utilizar viveiros. Está aqui, ó.
O que é o levantamento? Professor, oi, eu não coloquei essa palavra altimétrico da área. Eu coloquei construção de viveiro ou tanque. É um levantamento altimétrico. Verificar se tem disponibilidade hídrica. Se tem disponibilidade hídrica, água, eu tenho um rio, ali, um açude, um lago. Eu vou fazer um desvio, faço um buraco para a água passar, encher, ou que isso é viveiro. Significa viveiro, que eu falei que é convencional. Ou eu uso o tanque, esse tanque. O que significa esse tanque? Eu faço as gaiolas e jogo no rio, as gaiolas, entendeu? Ou eu faço sistema intensivo. Como assim? Isso é avaliação altimétrica. O que é o sistema intensivo? Esse aqui, ó. Cadê? Pituímba. Mostrei agora em um desenho. Aqui. Ó, esses tanques. Tá vendo isso aí? Esse é com cimento, lembra? Tem que ter um viveiro, tem que ter um galpão. Cadê o galpão? Deixa eu mostrar aqui, ó. Passa, Jefferson. E passador bom, eu gosto é assim. Cadê? Aqui, ó. Esse aqui, ó. Viu o galpão de lona? Então, isso aí é quando a gente pega e fala sobre sistemas altimétricos, viveiro convencional ou tanque intensivo. Só que o abastecimento do viveiro. Uai, eu vou abastecer meu viveiro com o quê, professor? Como é que eu vou fazer o processo de alimentação? É ração desse abastecimento? Eu vou comprar alevino? Eu vou comprar só reprodutores? Eu vou comprar só para engorda? É esse sistema que a gente tem que fazer. Isso é o processo de quais são as estratégias que eu tenho que fazer o levantamento. Se eu fizer o viveiro, eu tenho que pegar e fazer algumas alterações, análise de solo. Senão, eu utilizo o tanque-rede. Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem. Vamos então para a próxima? Entenderam? Entendi, professor. Entendi. Cada estratégia, cada processo tem que levar em consideração as questões de estratégia de implantação, se você tem essas condições de realizar ou viveiros convencionais ou tanques-rede, levando em consideração que esse sistema tem que falar se a água é de qualidade, se o solo é de qualidade, não vai interferir. Perfeito! Vamos então para a questão número 2. A utilização de tanque-rede é cada vez mais crescente em nosso estado de Rondônia. Identifique as condições dos tanques-rede para que permita apontá-lo como um sistema intensivo. Pessoal, quando é que eu falo que o tanque-rede é sistema intensivo? Isso é devido ao grau de tecnologia empregada, a alta densidade de peixe. Então, olha só, alta densidade de peixe, manejo alimentar, obrigatoriamente tem que ter uma ração balanceada, alta tecnologia empregada, grau de tecnologia e necessidades nutricionais da espécie a ser cultivada. Então, isso requer, pessoal, isso aí, essas são as palavras-chave que caracterizam um sistema intensivo, não extensivo. O peixe, você vai cercar lá o riozinho debaixo da margem onde cai um pouquinho de fruta, que eles são frutíferos, eles comem algumas espécies, ou você vai prender ele e fornecer. Tem que ter uma tecnologia, tem que ter uma quantidade de ração, tem que saber se a ração é para qual fase de desenvolvimento daquele peixe. Ração de reprodutor é um, ração para engorda é outro. É isso que a gente fala, intensividade. Isso. É criterioso. Cada etapa de criação necessita de um manejo alimentar, um manejo sanitário e um manejo de reprodução diferenciado, distinto. Isso caracteriza o que é ser intensivo. Essa é a resposta da question number 2.
que caracteriza o sistema intensivo? The question 3. No Brasil, a piscicultura tem se tornado um dos meios de grande empreendimento e implantação de técnicas que assegurem um pescado de melhor qualidade, ou maior quantidade. E qualidade também, né? Mencione as características do sistema de cultivo de peixes que faz uso de tanque-rede. Oxi! Aí, ó, consiste no sistema flutuante. Lembra? Você coloca, são grades. São grades que vão ser colocadas, tipo boias, elas vão ficar no rio. Então é flutuante, que confina os peixes em quantidades adequadas. Pode ser tudo engorda, pode ser tudo alevinagem, pode ser tudo cria ou recria. Ou cada grade tem uma fase diferente, tá? Sendo alimentados até atingir o peso ideal. Deixa eu só voltar aqui, ó, porque é só para mostrar, para lembrar para você. Isso aqui, ó, que eu mostrei. A gaiola, quer dizer, o flutuante é onde está o amarelo, o retângulo. Em roxinho são as gaiolas. Ou é tudo cria, ou é tudo recria, ou é tudo engorda. Ou cada gaiola é uma fase diferente de desenvolvimento. É o que está aqui no texto. Calma aí, é esse texto? Não. Sobe. É a question 3, né? Consiste no sistema flutuante. É isso aí. Tudo bem? Tudo. Vamos para a resposta, a pergunta número 4. Dentre os vários tipos de sistema de tanque, cite algumas vantagens para a utilização do tanque-rede. Olha aí, pessoal. Aqui estão algumas vantagens. Utilização da massa de água inaproveitável para a piscicultura intensiva, produtividade elevada, controle eficiente da população e a sanidade e facilidade da despesca. Essas aí, pessoal, que a gente caracteriza como vantagens para o sistema de tanque-rede. Tá bom? Tá bom! Lembrando uma coisa também. Dentre elas, essa aqui eu classifico como uma imprescindível, uma das vantagens imprescindíveis do sucesso do tanque-rede, tá? Controle da eficiência da população e sanidade. Você tendo isso aí, galerinha, o resto aí, os outros são... Se você, o item 3, fazer esse manejo, esse controle, é consequência. O 1, o 2 e o 4 são consequências. Falhou nessa, você pode ter uma queda na produtividade. Falhou no item 3, na hora da despesca, vai ter uma falha no processo de mão de obra, tá? É o que eu considero entre as 4, o item 3 ele é fundamental. Ok, professor! The question 4! Não, é the question 5! Meu Deus! O sistema de manejo na criação de peixes em tanque depende muito do tipo de sistema de cria escolhido. Cite as desvantagens. Agora é desvantagem. Falamos de vantagens, vamos para a desvantagem. Aqui, pessoal, são 3, né? Acho que sim. 4. Impacto no potencial ambiental, podendo alterar a quantidade de água e decorrentes do porte de substâncias orgânicas e inorgânicas, quantidade superior e assimiláveis pelo sistema principal em ambientes fechados. Possibilidade de causar problemas genéticos da população silvestre, se tiver fuga, né? Possibilidade de perda parcial do organismo decorrente às fugas. Total dependência de ração de boa qualidade. Porque tem uma eficiência. Tanque-rede, você tem que ter qualidade de ração para a fase da criação. Por isso que tem que ter, não deixa de ser uma tecnologia utilizada, tá? E a última aí, ó, possibilita a perda parcial dos organismos decorrente a fugas, tá? Tem que estar repetindo. Aí tem 4. Volta aqui para mim, meu diretor.
Pessoal, esses dois itens aqui, o 3 e 4, estão repetidos já, tá? Lá, ó, no item 3 e 4. Então, você recebeu aí a resposta com o item 3 e 4 duplicado. Não tem problema não, tá bom? Meus queridos, até a próxima. Um beijo, um abraço para cada um de vocês. Tchau, gente.